Pessoal, eu vou iniciar aqui a coletiva e vou passar a primeira pergunta para o Marcelo Rocha. Um, dois, três. Um, dois, três. Testando. Tá pegando? Aqui já tá pegando. Vou começar a fazer a primeira pergunta. Marcelo Cabo, primeiro, boa noite, bem-vindo de volta ao Clube de Regatas Brasil. Queria que você fizesse uma análise desse momento que você chega no CRB. Transição, um time que foi montado e chega nesse início de temporada para um clássico já no próximo sábado. Você já teve o primeiro contato com esse grupo, com esse elenco. Qual a avaliação desse grupo do CRB, desse momento que o Clube de Regatas Brasil passa, com a sua chegada? O que fazer nesse meio tempo? Boa noite. Boa noite a todos, um prazer muito grande encontrá-los aqui da imprensa. Um abraço a todo o torcedor regatiano. Chego no momento de início de temporada, né, uma transição. Quero dizer bem claro aqui que eu quero desejar sucesso ao Alan na sequência da sua carreira. É um profissional que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração, deixa um legado, deixa um bom trabalho para que eu possa dar continuidade. Quanto à montagem do elenco, eu estou muito tranquilo. O departamento de futebol, com certeza, qualificou o elenco para a temporada. Confio plenamente no trabalho do Thiago Paes do departamento de futebol. Claro que quando eu vou aceitar um convite de uma equipe, a gente analisa um todo. E uma das coisas que me fez ter convicção na minha escolha pelo retorno do CRB é a montagem do elenco, é toda a estrutura que eu encontrei aqui hoje, a segurança que me foi passada de um planejamento anual muito sólido. Então, eu encontro uma equipe que teve um início de trabalho conturbado pelo caso de Covid que teve aqui, que foi muito grande, né? O elenco ainda sofre com esse problema da Covid, jogadores ainda recuperando a sua forma clínica e física, e isso foi um contratempo que, claro que ninguém espera, ter mais de 15 jogadores com Covid. Com certeza atrapalhou muito o planejamento do CRB na temporada, e é isso que a gente tem que avaliar com calma, né? A gente precisou entender o momento que estava vivendo, jogadores recuperando da Covid, uma situação emergencial, mas encaro com muita tranquilidade essa oportunidade, muito agradecido ao presidente, a toda a diretoria, e a gente agora vai dar prosseguimento ao trabalho que vinha sendo, com um clássico no domingo. Para mim não é nenhuma novidade, talvez eu não sei nem o número de clássicos que eu já tenho, de finais de campeonato, com o clássico mexe com o torcedor, o clássico mexe com o Estado, mas a gente já está bem experiente para encarar um clássico como estreia no campeonato. Professor, boa noite, seja bem-vindo, né, de volta aqui ao Ninho do Galo, no comando técnico do Clube de Regatas Brasil, né? E na volta do Marcelo Cabo, chega na sexta, já tem o nome publicado no BID, e o jogo é contra o CSA, é o clássico. Gostaria de mudar esse jogo, outra equipe, ou vai com o CSA mesmo, Marcelo Cabo? Eu poderia, como aconteceu em muitas outras oportunidades, em outros clubes com outros profissionais, não pedir para não ir o jogo, analisar o elenco, né, primeiro contato, mas eu não fujo de desafio, né? Eu não fujo de desafio, eu me coloquei à disposição, né? Eu fiz questão de chegar na madrugada para que desse tempo de eu ser regularizado no BID. Eu pedi para ir para o jogo, eu pedi para fazer o jogo. O clube necessita do meu trabalho, né? Confiou no meu trabalho. Os jogadores confiam bem no meu trabalho, a maioria desses jogadores aqui eu já trabalhei com eles, aqueles que eu não trabalhei eu já conheço, e tenho muita convicção para esse jogo de domingo. Eu acho que não seria um cenário melhor para eu chegar. Eu gosto de finais, eu tenho 3 títulos estaduais, eu gosto de grandes desafios, eu acho que é um cenário muito bom para eu chegar, ter algum clássico de início, um jogo que eu tenho muita experiência, tenho muita vivência nesse clássico,
e a gente vai preparar a equipe. A gente sabe que clássico não tem favorito, é 50% para cada equipe. Nós perdemos o último clássico e os jogadores estão bem conscientes disso, que é uma grande oportunidade para a gente dar uma resposta ao nosso torcedor. Boa noite, Marcelo Cabo, bem-vindo de volta ao CRB. Você falou em analisar o elenco, né? Poderia ter aberto mão desse jogo, analisado o elenco, como algumas pessoas fazem. Como é que você analisa esse elenco do CRB? Inclusive tem atletas, como o senhor falou, que já trabalhou, né, em 2020, como o Reginaldo, o Claudinei. Como é que o senhor avalia esse elenco do CRB? O elenco foi muito bem montado, né? Eu acho que o CRB fez uma grande temporada em 2021, com um bom elenco. Eu acho que a diretoria se esforçou muito para que pudesse melhorar esse elenco. E foi montado um bom elenco. Claro que a gente está ainda início de temporada, o CRB acabou de iniciar a pré-temporada, iniciar os jogos, teve uma pequena reformulação no elenco, e aí precisa de um pouco de tempo, precisa um pouco de demanda. O CRB hoje joga 3 competições, né? A Copa Alagoas, o Estadual e a Copa do Nordeste. E você reformulando o elenco, você acaba tendo que ter um pouquinho de tranquilidade para que você possa ter controle de carga de treinamento, controle de jogos com os atletas, porque é o início de temporada, aí foi acometido por um caso de Covid aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de tranquilidade, de calma, dar um voto de confiança para a diretoria, para os jogadores e para o nosso trabalho que vem dar sequência ao trabalho que o Alan vinha fazendo aqui. Então, é um momento de tranquilidade, é um momento da gente analisar o elenco é bom, né? A gente ainda tem algumas baixas por questões físicas, por questão ainda da recuperação da Covid, mas o que a gente tem para trabalhar para esse jogo é satisfatório e a gente vai buscar todas as ferramentas possíveis para que a gente possa presentear o nosso torcedor com uma vitória no domingo. Professor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Ano passado faltavam 11 partidas, o CRB precisava de 5 vitórias. E alguns problemas aconteceram, não faltou garra, não faltou determinação. E a gente detectou algumas coisas que continuaram acontecendo nesse ano. E eu usei uma palavra, não foi vontade, faltou um pouquinho de tesão para o CRB querer ganhar. E eu compartilhei seus vídeos, né, as viagens que nós fizemos. Eu acho que ninguém mais entrevistou você do que eu em todos os lugares. O pai não concordou muito com a falta de tesão, o presidente concordou, até o próprio Alan Al, que não estava conseguindo distrair. No CRB do Marcelo Cabo, eu tenho certeza absoluta que não faltará isso, essa vontade, esse tesão. Queria que você falasse, professor, do Marcelo Cabo técnico, do Marcelo Cabo psicólogo, daquele Marcelo Cabo à beira do gramado que cobra de cada um na hora que precisa. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu não posso avaliar o que aconteceu aqui anteriormente. A gente recebe relatórios de todos os departamentos, avaliamos friamente, mas as questões de ter vontade ou não ter é uma questão ética minha e nem tenho capacidade de avaliar o que aconteceu aqui anteriormente. Eu tenho que respeitar muito o profissional que estava aqui. Eu acho que aos longos dos anos que eu passei aqui no futebol de Alagoas, todos já conhecem a minha característica. Eu acabo de vir, meu último trabalho no Campeonato Brasileiro de Série A muito difícil, onde eu fui 9º colocado com o Atlético, ficamos por saldo de gol na Libertadores, então todo mundo conhece meu trabalho, eu venho de um bom trabalho realizado, por isso que eu falo, eu poderia estar esperando para me recolocar no mercado num clube de Série A, mas eu optei pelo CRB por tudo, então a gente tem convicção que a gente vai fazer um grande trabalho nessa temporada. Boa noite, Marcelo Cabo. Boa noite. João Pedro aqui do Na Rede. E aí, na primeira pergunta do Bruno, você falou sobre questão de projeto, né? Que recebeu o projeto, analisou esse projeto do CRB para essa temporada. Não é segredo para ninguém que o principal objetivo do CRB é um acesso para a Série A. E aí eu queria saber a diferença do projeto que você recebeu naquela temporada, na passagem que você teve aqui no CRB na outra, para esse projeto, daquele projeto para esse, qual teve alguma diferença, algo que te motivou mais para voltar ao CRB? Eu peguei minha última passagem, né? Eu também sou muito grato à diretoria que me contratou naquela época, me deu essa oportunidade de fazer o primeiro trabalho no CRB, só que eu peguei um final de temporada, foram os últimos 6, 8 jogos, a gente até teve uma boa campanha, a gente quase conseguiu brigar ali até o final pelo acesso,
E depois a gente iniciou muito bem o trabalho e acabou entrando a pandemia em março. Pô, aí, cara, deteriorou todo o nosso planejamento, aí foi uma coisa de louco que a gente viveu. E aí são momentos distintos, são momentos diferentes. Eu chego agora iniciando o ano, iniciando um trabalho. O CRB vem da melhor campanha da sua história dentro da Série B em 2021. Isso me motiva a bater metas aqui dentro, né? Assim, são motivações salutar. Ano passado o CRB fez a melhor campanha na sua história na Série B, fez a melhor campanha na sua história na Copa do Brasil. Isso desenvolve o crescimento do clube, né? Então assim, a gente precisa focar nisso e tentar bater essas metas, porque são metas saudáveis. Você vai acabar buscando esse objetivo e o clube continua crescendo como um todo. Então assim, o que eu chego agora, eu vejo um clube em crescimento, um clube em desenvolvimento, um clube que me dá a segurança para que eu possa realizar o meu trabalho. E o respeito e o carinho da diretoria comigo, o respeito e o carinho da torcida comigo, isso foi fundamental para que eu pudesse fazer a escolha pelo CRB. Então, assim, eu tenho convicção que foi uma escolha muito assertiva e eu pego um clube em crescimento, em desenvolvimento. E eu vou falar aqui o que eu falei já para alguns amigos. Hoje o CRB cresceu muito, mas em curto prazo, de 3 a 4 anos, ele vai estar entre os clubes tops do Brasil. Isso aí eu asseguro aqui, sem dúvida e sem medo de falar isso, porque o desenvolvimento e o crescimento do clube, ele é muito grande. Ele já vinha crescendo nos últimos anos e agora continua desenvolvendo. Então, um clube que paga salário em dia, clube que me desenvolve essa estrutura que eu encontrei aqui agora, e a gente tem a visão e a experiência de 22 anos de treinador, 2 Copas do Mundo. Eu trabalhei em clubes em outros estados, então eu tenho um pouco de conhecimento pleno do que é futebol no futebol brasileiro, e eu tenho certeza que o CRB está crescendo muito para chegar na prateleira de cima do futebol brasileiro. São Carlos, aproveitando esse gancho ainda dessa última pergunta, da sua resposta, na verdade, no ano de 2020, quando você recebeu a proposta do Atlético, o CRB também vinha naquele momento meio de tabela, estava num período que não estava mal. Você estava, inclusive, vindo de um trabalho em sequência de 2019 para 2020. Você é um treinador que tem mercado. Nesse momento, a chegada para o CRB, as coisas dando certo, é natural que possa vir uma proposta, outra, sondagem. Qual é o desejo do Marcelo Cabo hoje à frente do CRB, caso isso também aconteça? Querido Protásio, quando eu assino o contrato com o clube, eu penso em longevidade bilateral, né? Eu talvez seja um treinador que tenha trabalhos de mais de um ano em mais de um clube, em outros clubes. Mas eu sou um profissional, a gente tem uma relação de empregado e empregador, né? Então, assim, eu sempre avalio tudo com muita tranquilidade. Quando eu chego num clube como o CRB, eu penso no trabalho a longo prazo. Mas você falar de trabalho a longo prazo no futebol brasileiro é meio utopia, né? A gente sempre o treinador sempre está pelo próximo jogo. É a verdade do futebol brasileiro, né? A gente tem aí 45 dias de temporada, nós temos 10 jogadores deixando 10 treinadores deixando seu cargo, ou seja, por uma razão ou por outra. Então, assim, eu venho para o CRB, primeiro, tomei uma pressão tremenda da minha filha, Duda, que ela vinha morar e estudar aqui. Então, assim, foi uma coisa que também pesou muito, a minha família. Minha família é apaixonada pela cidade. Eu sou um cidadão maceiense, entendeu? Isso tudo pesa muito na hora que você vai escolher um projeto. Então, eu não chego aqui no CRB pensando em ir embora daqui a 3 meses. Queira Deus que eu possa ficar aqui 1, 2, 3 anos. Mas você falar isso na minha apresentação de futebol brasileiro, né? Às vezes as coisas não acontecem, o presidente precisa tomar uma decisão que ele não quer tomar, mas precisa tomar e a gente tem que respeitar. Mas a reunião que eu tive com o presidente, com o Thiago, do departamento de futebol, a gente tem uma ideia de ter um trabalho a médio e longo prazo. Eu posso até dizer de longo prazo, é o meu desejo. Professor Marcelo Cabo, foi apresentado, já treinou, amanhã tem treinamento ainda, para domingo, não é escalação, não. O que será fundamental da turquia? Porque você já pode passar para o torcedor, para domingo, para que esse torcedor vá para o estádio Repelé e veja um CRB diferente. Ele vai ver um CRB diferente, ele vai ver. Não que
que no último clássico faltou vontade, faltou entrega, porque às vezes as coisas não acontecem. Futebol, a gente não pode dizer que 2 mais 2 são 4. Futebol, você prepara tudo, chega na hora, não dá certo, né? O CRB vinha do problema da Covid, isso é notório, você perde número de jogadores, outros sem a sua condição real de jogo, né? Então, assim, eu conversei com os jogadores já e a torcida pode ter certeza que ela vai encontrar uma equipe extremamente motivada, com uma entrega muito grande e que a gente vai buscar os nossos anseios, os nossos desejos. E o meu maior desejo hoje, chegando nesse momento aqui no CRB, é presentear o nosso torcedor com uma vitória no Clássico. E eu não vou medir esforços para isso e pode ter certeza, ela vai ver o meu time ralando o calção no chão. Isso aí ela vai ver. Essa entrega, essa alma que o nosso torcedor tanto gosta, tanto vê, ele vai encontrar na minha equipe no domingo, porque isso é uma característica minha. Marcelo, boa parte desse elenco, né, do CRB, ele é um elenco que é um misto, né, de jogadores que permaneceram da temporada passada, vamos dizer que aí metade é entre jogadores da temporada passada e jogadores que chegaram. O que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro, o que tem acontecido nesse início de temporada, acaba pesando muito para o início de trabalho? Como é que você enxerga isso? Como é que pode ser trabalhado isso nesse início de trabalho aqui, nessa sua volta ao CRB? Às vezes a gente tem aqui, né, eu tenho uma característica, e provavelmente a diretoria também tem, com a comissão técnica, reuniões periódicas, né? Então, com certeza, pelo relatório que me foi passado, foi detectado algumas situações que a gente vai precisar corrigir, vai precisar alinhar, né? Então, assim, às vezes a gente se chateia com o momento do resultado não vir, mas às vezes é um prenúncio de mostrar alguma coisa que tem que ser corrigida, né? O futebol, você precisa estar sempre reunindo com um trabalho integrado, multidisciplinar, e o futebol, ele passa muito por correção. Então, de repente, alguma coisa que foi planejada sai um pouco do trilho e a gente precisa alinhar de novo para que a gente possa prosseguir. E às vezes esses resultados aí, inerentes à vontade de todos nós, né, por algumas circunstâncias, nos leva a analisar melhor para que a gente possa corrigir algumas situações, para que a gente possa se fortalecer e crescer para a sequência da temporada. Marcelo, na temporada passada, mas não é uma pergunta sobre o Alan, é uma pergunta sobre o futuro do CRB. Na temporada passada, o Alan ficou muito preso ali no 4-3-3, até nessa, que em vários momentos deu muito certo, né, e o pessoal nessa temporada começou a criticar bastante, ele fica muito engessado ali no 4-3-3. O torcedor do CRB pode esperar uma variação tática ou é mais uma variação de estilo de jogo mesmo, né? Essa é a minha pergunta. Cada treinador tem sua característica, né? E a gente tem que respeitar muito a característica de cada treinador. Eu tenho um jeito de trabalhar, um jeito de ser, eu tenho um padrão tático definido e gosto de ter 2, 3 variações em cima desse padrão tático, né? E às vezes com os mesmos jogadores que estão dentro do campo, eu consigo transformar um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1, um 4-3-3, ou até que hoje se usa muito no padrão do futebol brasileiro, né, que se usa muito na Europa, que é o 5-3-2, né, as grandes equipes no futebol mundial estão usando bastante. Então, assim, eu só preciso de tempo, né? Você joga na quarta, eu chego hoje, tem jogo domingo, tem jogo quarta, e às vezes isso não é muito. Tua pergunta é muito bacana, muito apropriada. E essa semana eu vi um vídeo do Abel Ferreira ele explicando, né? Eu gostaria de ver os treinadores europeus vindo aqui, trabalhando, né? Jogos de 3 em 3 dias. Como é que você corrige? Como é que você melhora? Como é que você cresce? Como é que você evolui? Eu costumo dizer que a equipe que treina pouco, ela estaciona, e a equipe que não treina, ela atrofia, né? Se você não for todo dia à academia fazer sua musculação, sua musculatura vai atrofiar. Então, assim, a gente, infelizmente, pelo calendário do futebol brasileiro, o que a gente foi acometido pela pandemia nos últimos tempos, os treinadores não têm tempo de trabalhar. E aí você corrige com vídeo, né? Os jogadores jogaram ontem, hoje eu já fiz um trabalho tático. Você, às vezes, atropela um pouquinho, porque até a fisiologia, até o departamento médico, você precisa trabalhar, você precisa dar um padrão para a tua equipe. Se você não é trabalhado, você é cobrado. Então, assim, falta pouco tempo para os treinadores trabalhar, você não tem. O cansaço do jogador bate com 48 horas, com 72 você tem que estar com o time em campo. A gente vai jogar muitas vezes esse ano 3 jogos em 6 dias. Como é que você treina? Ou você opta pela recuperação, ou você opta pelo treinamento. Só que a fisiologia não permite você treinar. Você sabe quantos treinos analíticos hoje um treinador pode fazer por ano?
Talvez, se eu te falar 5 é muito. O analítico é o trabalho técnico, de fundamento, cruzamento, finalização, que eu gosto de fazer muito. Aí, às vezes, é cobrado porque o jogador não finaliza bem, não está fazendo gol, porque ele não consegue trabalhar. Como é que ele vai trabalhar repetição de chute se ele joga de 3 em 3 dias? Se ele joga 3 jogos em 6 dias? Então, isso aí a gente precisa analisar isso com muita frieza. Mas, voltando para a sua pergunta, com certeza é uma característica minha ter uma gama de opções de variações táticas de jogo. Eu tenho 2, 3 planos táticos ou plataforma de jogo, como a gente diz, já trabalhada na minha equipe. Eu só preciso agora um pouquinho de tempo para implementar ela. Eu vou trazer aqui a pergunta do pessoal que não pôde vir. A primeira é do Luiz Felipe, do Portal Maragogi em Foco. Marcelo, como você pretende trabalhar um elenco que não foi montado e nem idealizado por você? Existe alguma dificuldade nisso? Não, nenhuma. Eu confio muito no Thiago, no departamento de futebol, no presidente. Uma das minhas opções de vir trabalhar no CRB foi a montagem do elenco. Eu analisei o mercado, eu analisei os elencos de toda a Série B. Tá? Sou um cara que eu leio, eu estudo, eu procuro me aprofundar bastante. E eu posso dizer que o elenco do CRB foi muito bem montado para esse início de trabalho. Claro que teremos ajuste ao longo da temporada, nós temos agora um estadual, uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, eu tenho certeza que todo mundo, isso é do futebol brasileiro, até o início da Série B, nós vamos ter alguns ajustes, né? Alguns jogadores respondem, outros não respondem, mas eu tenho confiança muito plena do departamento de futebol, no Thiago, no presidente e toda a diretoria que tem feito o melhor para o CRB. A próxima pergunta é do Luciano Costa, da Rádio Marcel 1020. Marcelo, sucesso nesse seu retorno ao CRB. De que forma você avalia aqueles que destacam o seu sistema de jogo como defensivo? Cara, obrigado. Opinião é para ser respeitada. Eu talvez, isso aí foi uma coisa criada sobre meu trabalho, que eu sou um treinador defensivo. Eu acho que se você pegar os últimos anos do meu trabalho, acho que a minha equipe faz bastante gols. Como é que um cara defensivo vai jogar uma Série A e chega em 9º colocado na Série A? Como é que um cara defensivo tem dois acessos com um título e um vice-campeonato? E 4 títulos estaduais em 4 anos. Então, assim, eu primo pelo futebol equilibrado, né? Eu acho que futebol tem setores e fases. Então, se você conseguir, tudo na vida é equilíbrio. Na minha vida pessoal, na minha vida particular, na nossa vida, ela é pautada por equilíbrio. Então, a minha equipe ela é equilibrada. Só que a fase do jogo, eu posso finalizar o jogo com uma linha de 5 ofensiva, porque o desenho e a necessidade do jogo vai assim. E eu posso também terminar o jogo com uma linha defensiva de 5 jogadores também. A modernidade e o estudo que eu tenho para o futebol me leva a isso. Mas eu tenho certeza que isso são rótulos, e eu não vivo de rótulos, eu vivo de estatística, números e estudo de futebol, mas eu não sou. Talvez eu seja um dos treinadores mais ofensivos do futebol brasileiro. Minha equipe prima jogar com 3 atacantes, ou no máximo um 4-4-2. Dificilmente você pode pegar minhas últimas 100 escalações e ver o dia que eu joguei com 3 volantes. Dificilmente, eu não gosto de jogar com 3 volantes, só numa necessidade muito rígida. Mas existe bondade no futebol e existe maldade no futebol. Isso foi um rótulo criado sobre a minha pessoa e uma maldade que fizeram, né, uma coisa elaborada e orquestrada contra a minha pessoa. Professor, vou abrir para a última pergunta de quem está ao vivo aqui, do Rodrigo Veridiano. Professor, o senhor já explicou porque voltou para o CRB, o gosto pela cidade também. Esse elenco do CRB, que o senhor teve já contato hoje, quem são os jogadores, né, que o senhor poderia destacar, que já trabalharam com você, né, falou do time qualificado, quem desse time aí já foi seu jogador, os seus jogadores desse elenco que você volta agora para os clubes de Regatas Brasil? Me desculpe se falhar a memória aqui com alguns, que eu não estou com nenhum relatório aqui, né? Cheguei hoje, alguns eu conheço, outros não. Mas vamos lá, Reginaldo, Gum, Gilvan, Claudinei, Longini. Aí a memória já não ajuda não, né? Diego Torres e mais alguns. Então, assim, assim, boa parte, quase a metade desse elenco já trabalhou comigo. O Wellington Carvalho, daqui a pouco nós vamos começar a lembrar aqui. Então, assim, isso me deu muita tranquilidade, e aqueles que eu não trabalhei eu conheço profundamente, porque a gente
jogou muito contra, né? Conhece muito os jogadores. Então, isso aí também dá muita tranquilidade, muita solidez para que a gente possa ter convicção no trabalho que a gente vai implementar esse ano aqui no CRB. Obrigada, professor. Uma boa noite a todos.